Antes de iniciarmos a nossa conversa, três notas. Estamos na quarta Conferência de Jovens Investigadores da CPLP, África, e devo dizer que esta conferência é uma festa de ideias, é uma festa intergeracional. Já vi jovens a dar recados aos mais novos, os mais novos a darem recados aos mais velhos e a trocarem opiniões. Acho que isto é uma festa mesmo. Outra nota é que, se calhar, é importante nós pensarmos em palavras novas, não é? Temos disciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, e se calhar uma palavra que pode nascer desta conferência é a circularidade disciplinar. Tenho estado aqui a perceber que as disciplinas conversam, dialogam, e é isto que eu acho que é a parte mais rica desta conferência. E a terceira nota, não sei se será muito simpática, mas é importante combinarmos aqui o tempo em que vamos falar. Em princípio, nós devemos falar 10 minutos, é o que está estipulado, mas como sou muito simpática, podemos falar 12 e meio. Está bem assim? Então, para já, vou chamar Mia Couto, escritor moçambicano, que dispensa apresentações. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar a Cristina Abril, quero saudar o Vera Mário e com estas referências quero saudar todos que prepararam esta conferência. Eu pergunto-me sempre, se uma conferência destas tivesse que ser feita numa língua moçambicana, de origem moçambicana, de raiz moçambicana, como é que ela aconteceria? Ou se esta conferência tivesse que ser traduzida em simultâneo para Makua, ou para Xicena, ou para uma outra, por Sindau, como é que a coisa aconteceria? Porque parece-nos que sempre que estas palavras e esses conceitos são universais e estamos a falar de coisas que toda a gente entende da mesma maneira, mas não é verdade. Tenho um amigo que vocês conhecerão, alguns de vocês conhecem, que é o Mário Lúcio, que é um cantor cabo-verdiano, que disse uma coisa que me abalou, porque ele disse que nós africanos falamos sempre contra o eurocentrismo, mas provavelmente hoje os africanos são mais eurocêntricos do que os próprios europeus, isto é, revêem-se a si próprios, olham-se num espelho que foi construído fora da África com conceitos que são exteriores à África, o que não é um problema à partida, mas a coisa é como é que nós contribuímos para a construção desses conceitos. Às vezes pensa-se que um escritor trabalha com palavras, as palavras são as ferramentas do escritor, mas é quase o contrário. O escritor tem que se ver livre das palavras, ele tem que as interrogar, é como se fosse um alfaiate que fabrica uma espécie de um vestuário, não é? Não para que se veja a vestimenta, mas para que se veja a pessoa. E essa relação que se tem com aquilo que a gente diz e a maneira como que a gente trabalha não exatamente com palavras, mas com conceitos, que eu queria começar por abordar, e eu quero respeitar absolutamente os 12,5 minutos que me foram dados agora, porque me parece que é um momento de pensarmos isto que são os temas desta conferência: arte, cultura e investigação. Como é que na maior parte das 7.000 línguas do mundo se diz arte, se diz cultura, se diz investigação? Provavelmente seria uma provocação feliz se a gente perguntasse como é que se traduz nas línguas, e estou a falar de casos nossos, de línguas nossas, como é que se diz arte, como é que se diz cultura, na maior parte das nossas línguas, como é que isso se diz? Lembro-me do episódio que o Presidente Chissano teve que apresentar em público o Ministro da Cultura e o tradutor ficou um pouco atrapalhado e traduziu: este é o Ministro das Brincadeiras. Era bom que fosse, porque se calhar era mais feliz termos a cultura como uma brincadeira, no sentido de brincar, de brincriar, de brincar com a vida. Isto quer dizer que estas
essas línguas não são menores, não são carenciadas, não falta ali uma coisa. Tem outro modo de ver o mundo. Tem um modo de ver o mundo em que não há esta distinção clara, esta fronteira entre o que é a arte, o que é cultura, o que é natureza, o que são estes conceitos que tantas vezes usamos. E vale a pena aqui, se calhar, eu colocar uma ou duas coisas que me interrogo várias vezes. Falamos de comunidades locais, só para dar um exemplo. Tomei este exemplo da sessão anterior. Nós dizemos comunidades locais e parece que fica claro do que é que estamos a falar. Mas o que é que são exatamente comunidades locais? O que é que define uma comunidade local? Qual é a fronteira? Onde é que ela começa, onde ela acaba? Como é que ela se torna legítima para si própria? Eu quando vou, e dizemos isto, sobretudo da África, do sul do mundo. Quem vai viajar para a França ou para a Itália ou para a Alemanha não diz, fui lá e visitei as comunidades locais. O que é isso? O que é que são as comunidades locais na Europa? Não é? E o que é que são em África? Porque é que a gente imagina que sabemos o que é que elas são exatamente em África? Não sabemos, posso-vos dizer. Estamos a falar de uma coisa que é um conceito que diz tudo, mas não diz nada. A mesma coisa sobre a ancestralidade. Será que só há ancestralidade no contexto africano? Porquê que não falamos de ancestralidade quando falamos? Porquê que a Europa não tem a sua própria ancestralidade? Porquê que ela não está a ser tão perdida na Europa como está a ser perdida em África? Portanto, é preciso... Eu não sou contra, não estou a fazer uma coisa assim contra estas palavras. Sugiro apenas que se interroguem quando estes conceitos batem à nossa porta, interroguemos quem nos está a visitar, para que realmente esse conceito se torne nosso e tenha licença para entrar. O que é que eu posso dizer aqui? Estes pressupostos, eu não estou a falar de uma coisa propriamente filosófica, são coisas que eu tenho que ver no meu cotidiano. Como biólogo, eu quando olho para uma coisa, quando chego a um lugar, eu tenho que perceber que se eu falar no discurso, que é o discurso comum, que é o discurso já saturado, mas que nós repetimos infinitamente, da defesa da biodiversidade, ou para aquelas comunidades, agora sou eu que estou a usar o termo comunidades, o que é que quer dizer biodiversidade? Se eu falar numa coisa como, estou a fazer a defesa da resiliência, que é um termo que eu já não consigo ouvir. Desculpem quem usou, mas eu já não consigo ouvir, porque eu não quero dizer quase nada. Quero dizer tudo, mas não quero dizer nada. Não é? Se nós falamos naquilo que é os serviços de ecossistemas, a defesa do património cultural, etc., o que é que motiva? O que é que cria adesão e o que é que cria empatia com as pessoas que nos estão a ouvir, se o discurso for este? Então, se queremos falar realmente com pessoas que nos querem escutar, é preciso sabermos que este é um discurso de uma bolha. É um discurso que usamos nos seminários, que usamos no nosso cotidiano das universidades, mas para falarmos com as pessoas que realmente estão a viver isto que é o grande drama da perda da biodiversidade, dessa coisa toda, temos que saber falar de outra maneira, temos que reaprender uma outra linguagem, que seja uma linguagem mais intensa, mais verdadeira. E eu reaprendo isso porque tenho uma grande felicidade, eu junto o facto de eu trabalhar com uma linguagem e o facto de ter que trabalhar com a vida, e a vida tem uma certa aversão a ser classificada, a ser enquadrada em termos, em leis, em palavras, porque na verdade o que um biólogo aprende é que quando está a olhar para uma árvore, não está a olhar para uma criatura, não está a olhar para uma entidade botânica, não interessa classificar aquela árvore, interessa perceber que aquela árvore não é um indivíduo, é uma rede de relações. E ela tem uma espécie de uma indefinição ontológica, digamos assim, se é que eu posso dizer, que é essa que me interessa. Quando eu estou a falar de uma pessoa, enquanto biólogo, essa pessoa não é um indivíduo, é um conjunto de milhões de seres que fazem ali uma espécie de conversa invisível, e essa conversa, essa rede de coisas que estão dentro de nós, que
que são invisíveis. Eu estou no tempo ainda, Teresa? Quanto? 3 minutos. Então, o que eu queria dizer é que o artista, aquele que trabalha na arte, aquele que trabalha numa coisa que parece pouco científica, porque a gente tem a ideia de que o cientista tem que se afastar, tem que se distanciar, não pode ter esse envolvimento emocional com as coisas, é mentira. É preciso ter esse envolvimento crítico, porque a ciência tem um método, mas é preciso que eu perceba que eu posso ser uma árvore. E isto em Moçambique não é nada de extraordinário, porque a semana passada havia uma notícia de alguém que se transformou num elefante, mas como foi uma transformação incompleta, ficou só com a cabeça do elefante, então aquela metamorfose não produziu efeito. Então, se eu pensar que a árvore produz o seu próprio chão, é a árvore que produz o chão, não é o chão só que sustenta a árvore fabrica o seu próprio chão, a árvore fabrica a chuva, a árvore fabrica o ar que a envolve, não é? E se eu tiver esta ideia, que é uma ideia que me obriga a reaprender a maneira que a dimensão que eu tenho no mundo. Nós, aqui falou-se nesta conferência anterior, desta visão antropocêntrica de que nos coloca como centro, como topo, como alguém, como a espécie que vem administrar os recursos. Tudo isso tem que ser posto em causa todo o tempo. O que está em causa não são só regimes políticos, maneiras políticas de entender o mundo. O que está em causa é uma maneira de entendermos a nós próprios neste planeta em que vivemos. Só vou terminar citando um grande cientista que chama-se Niels Bohr, chamava-se. Foi ele que estudou, ganhou o prémio Nobel, era um dinamarquês que estudou o átomo e foi o primeiro a revelar os grandes segredos desta micro, quase invisível, organização das partículas. Quando lhe perguntaram, pode explicar o que é o átomo? E ele respondeu, disse, só há uma maneira, só há uma linguagem, é a poesia. Perguntem à poesia o que é um átomo. É isto que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigada. Depois desta lição entre a individualidade e a rede, né, e a continuidade, vamos pedir a Dani Ornelas para se dirigir ao pódio, se faz favor. O tempo é seu. Muito prazer. Meu nome é Dani Ornelas. Eu venho do Brasil em respeito a quem veio antes de mim, a todos e todas que vieram antes de mim. Eu tiro os meus sapatos para andar até onde eu estou pisando. E de forma aquilombada e feminina, eu chamo uma mulher para acender a luz, porque eu não posso falar de ancestralidade, sem ter uma luz acesa aqui, mesmo nós sendo a luz do nosso caminho. Como eu sou professora também, diretora, eu não estou usando o microfone, então se alguém não estiver me ouvindo, pode falar que eu passo a usar o microfone. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem? Gratidão. Então, eu vou propor. Eu vou propor um exercício, porque no meu trabalho eu escuto muitas pessoas falando que só acreditam no que elas veem. Mas o vento derruba a casa, carrega pessoas e a gente não vê. Então, o discurso de que eu só acredito no que eu vejo é vazio, é mentira. Eu acredito no que eu sinto. Então, acreditando no que eu sinto, eu vou fazer um exercício e gostaria de convidá-los para fazer comigo, para a gente entender que nós temos na gente tudo que a gente busca fora. Vocês poderiam bater as mãos e friccionar comigo? Vocês podem agora colocar nos olhos as mãos de vocês?
Esse é o nosso fogo interno. Tem um fogo aqui que eu pedi para acender, mas a gente já tem o nosso fogo e a nossa luz. Quando a gente fala de falta de água no mundo, a gente lembra que o nosso corpo é composto de mais de 90% de água. Então, quando a gente engole a saliva, a gente tem a água, as nossas diversas águas. Então, nós já falamos de fogo e de água. Quando a gente procura a terra, e por isso eu pus os pés no chão, vocês podem se tocar? Essa é a terra. Essa é a terra-mãe. Essa é a terra-mãe. Então, a terra que a gente busca fora está na gente. Um exercício que todos já estamos fazendo. Eu vou pedir só para a gente ter atenção agora. Vocês podem inspirar e expirar comigo profundo. Esse é o ar. Então, nós somos constituídos de fogo, água, ar e terra. Tudo que a gente busca fora está na gente. E eu escolho falar em português, porque o português que nos atravessou também nos une, também é ponte de conhecimento. Com todo respeito às diversidades das línguas. E eu caminho, viu, gente? Falando, faz parte do meu trabalho. Eu fiz uma fala de 10 minutos, mas eu já ganhei mais 2 minutos. Então, a cultura como tecnologia de memória, essa é a minha fala. Por isso, eu comecei pedindo para a gente acordar a nossa memória sobre a tecnologia que é viva na gente, nos nossos corpos. O português é a língua que nos atravessou, mas hoje eu escolho usar como ponte, como possibilidade de encontro. Eu venho de um território onde a memória nunca foi apenas lembrança. Nunca. Eu sou uma mulher preta, retinta, periférica do Rio de Janeiro. E eu precisei, para sobreviver, tornar a memória, a arte, a cultura e a educação como tecnologia de sobrevivência. Porque quando tentam apagar a nossa memória, a nossa lembrança vira um ato de criação. E criar é um ato de resistência. Criar possibilidades, quando o mundo entra em guerra tentando apagar a nossa memória, o nosso alimento, o nosso desejo de sobreviver. A nossa memória nos mantém vivas. E só realiza quem sonha. Por isso é muito importante sonhar. Hoje eu agradeço a cada uma que está aqui presente. Porque quando eu faço atividades no Rio de Janeiro, no Brasil, ou em Lisboa, na Colômbia, como eu já estive o ano passado, o que me possibilita ter pessoas me escutando é quando eu ligo para professores de universidade e peço: vocês poderiam fazer uma proposta para os alunos de vocês, que se eles comparecerem no nosso evento, na nossa atividade, isso vai ser discutido e pode virar nota? Então eu tenho lugares cheios, porque educação e cultura transformam o mundo. Foi a educação e a cultura que nos trouxe até aqui, principalmente quando a gente reverencia os mais velhos, porque antes das universidades, a manutenção da nossa memória, a manutenção do nosso fazer, sempre esteve na mão dos mais velhos, principalmente a mata-gestão. E é muito importante para mim dizer que eu venho de um país que mais mata mulheres no mundo. E foi um homem que disse para mim: você vai. E eu falei para ele: não posso, porque eu aceitei um filme para fazer e eu vou ter que pagar a produção. E ele perguntou para mim: quanto é? Eu falei para ele. Ele falou: me dá 10 minutos. Ele me ligou e falou: olha a sua conta. O dinheiro que você teria que pagar eu transferi para você agora. E você vai. E essa pessoa é o Lázaro Ramos. E me emociona muito, porque quem me irmanou a esse homem e a esposa desse homem, que é a Thaís Araújo, foi uma jovem de 98 anos que me adotou durante 18 anos, que se chama Ruth de Souza. Quando nós entendermos que nós não disputamos entre a gente, e que a gente vem de mulher, e que mulher gera vida, a mulher gera o alimento que alimenta a vida, a gente vai parar com o discurso de quem nos colonizou para nós nos matarmos, e passaremos a nos potencializar como seres humanos,
como as escolhas de carreira que nós tivermos que fazer. E eu não vou tomar todo o meu tempo com tudo que eu escrevi, porque para mim é muito importante ter um debate com vocês. Então eu prefiro me calar, não sei quanto tempo eu ainda teria, para que esse tempo possa se tornar debate. Gratidão. Dani, muito obrigada pela fala, muito obrigada pela disciplina e pelo carinho. Não está ligado? Tá. E pelo carinho, muito obrigada. Gostei muito da ideia da ligação com a terra, da descoberta da natureza em nós. Muito obrigada pela lição. Vamos então chamar a senhora Edelvina Matrula. Por favor, o pódio é seu. A altura nunca foi o meu forte. Muito boa tarde a todos. E Dani, obrigada por estas lindas palavras, este exemplo e esta força que todos podemos sentir. Mia, esta aula de sabedoria, mais uma das tantas que temos recebido da tua parte. Obrigada. Começo também por agradecer e muito a organização deste evento e que me deu o privilégio e a honra de estar aqui convosco e partilhar aquilo que é o meu pensamento sobre esta temática. Aliás, diversidade cultural, inovação digital e saberes ancestrais, construindo futuros sustentáveis em África, promove o diálogo entre tradição e modernidade. É, sem dúvida, a chave desta conferência. E quando me convidaram para este painel, a fronteira entre arte, cultura e investigação, eu primeiro disse que sim, depois olhei para a agenda e vi que, bom, provavelmente não poderia aqui estar. Cheguei hoje, disse à Sara, minha agenda está complicada, deixa-me ser a primeira. Estávamos no café, penso que começamos a fazer a nossa discussão e apercebemos-nos que muitos dos painéis não têm tido este tempo para discussão. Combinamos ser breves para que sobre algum tempo, porque esta matéria é tão importante que carece de alguma reflexão, discussão. Eu escolhi, na minha intervenção, deixar algumas provocações para que depois juntos possamos chegar a alguma conclusão, na esperança de que esteja registado, que fique registado, para que possamos, e aqui, por via da academia, depois, eventualmente, operacionalizar. Eu já vi aqui a presença da Unesco e tenho a certeza que outros organismos de direito aqui estão para o efeito. Nesse sentido, eu gostaria de me apresentar da forma que eu gosto de ser conhecida e dizer que eu sou estudante de música. Posso baixar este? Okay. Eu sou estudante de música, sou estudante de música desde os 7 anos de idade, onde comecei na Escola Nacional de Música, licenciei-me em Música na Escola Superior de Música de Lisboa, na variante de instrumento, e fiz uma pós-graduação em performance na Suécia, na Malmö Academy of Music. Durante 5 anos, de 2020 a 2025, estive emprestada à política e regressei em 2025, 100%, as minhas atividades que passam pelo ensino, educação, formação, ao mesmo tempo que a performance e pesquisa. Neste âmbito, tirar os sapatos vai-me poupar muita coisa, porque muita gente pergunta porque é que eu tiro os sapatos quando estou em palco. Eu espero que tenham percebido a minha ligação e necessidade da ligação com a terra quando eu estou em palco. Ligação. Considero que a partilha do meu percurso desde os 7 anos e desta forma muito objetiva é a materialização daquilo que hoje acredito e defendo, sendo este o meu mote de vida, e está sem dúvida muito relacionado com a temática desta conferência.
Acredito que, como Moçambique ou como África, este berço da humanidade, não poderíamos ser tão ricos e tão importantes para a humanidade enquanto objeto de estudo e preservação. As suas etnias, a confluência de religiões, os vários patrimónios locais e reconhecidos pela Unesco, a gastronomia ou técnicas associadas ao artesanato ou a sua biodiversidade marinha, são alguns destes exemplos. Muito daquilo que nós hoje somos perdeu-se e perde-se, por incrível que pareça, até mesmo nos nossos próprios museus, por falta da dita preservação e priorização do legado que podemos deixar às gerações vindouras. Seria de considerar algumas perdas resultantes de processos de recuperar algum património em museus ocidentais que exigem, aliás, de nós um aturado trabalho de investigação para sua inventarização e partilha. Por motivos metodológicos, eu preferia atender à cultura viva, o nosso denominado património cultural imaterial. Aqui remete-se naturalmente a grande necessidade de investigação ou, quiçá, traduzi-la no investimento, a formação cultural e ou artística. Para que nós tenhamos esta preservação, fez parte da nossa discussão lá fora, para que nós possamos, de forma cabal, preservar, recolher ou acolher o dito património que foi, de forma legal ou ilegal, retirada dos nossos países, cabe-nos a nós ter capacidade para receber este património, receber este conhecimento e ter capacidade para continuar a preservá-lo. Ao envergar pelo caminho de investigação, torna-se útil esclarecer alguns conceitos que, à luz da diversidade, merece a nossa atenção. Segundo a Unesco, o património cultural imaterial compreenderia as tradições e expressões orais, incluindo a língua como vetor do património cultural imaterial, as artes de espetáculo, as práticas sociais, rituais e acontecimentos festivos, os conhecimentos e práticas que dizem respeito à natureza e ao universo, os saberes fazer ligados ao artesanato. Para além deste elenco de expressões culturais, a definição do Unesco sublinha muitos outros aspectos. Como pensar e relacionar a conexão arte, cultura e investigação, sendo que esta conexão poderá criar formas híbridas de conhecimento, onde a criação artística utiliza tecnologias avançadas e metodologias científicas para explorar novas fronteiras. O mosaico artístico em Moçambique é, sem dúvida, de grande relevância, desde a literatura, artes plásticas, às artes performativas. Em termos de investigação em artes e cultura, são conhecidas várias instituições de ensino superior que se dedicam às mais diversas expressões. Eu falo, no nosso caso, do Instituto Superior de Artes e Cultura, da Universidade Pedagógica e ainda da Escola de Comunicação e Artes. Estou convicta da grande necessidade de articulação destas mesmas instituições e que a mesma reside na sua capacidade de mediar os vários níveis de saber. Eu estou aqui a tentar trazer o grande enfoque para a importância da academia no âmbito do desenvolvimento desta temática, ou seja, da arte e da nossa cultura. Desde o primário, o foco nas escolas, o secundário e o médio, o foco que estas instituições de nível superior deveriam ter ou deveriam articular. Aqui, infelizmente, deparamos-nos com um problema, pois criamos instituições de ensino superior de arte sem que tivéssemos o ensino médio. Esta gap, na minha opinião, afeta negativamente a inclusão de saberes ancestrais, na medida que, durante a formação dos jovens
nos secundários, os conteúdos artísticos desaparecem do currículo. Penso que, no nosso caso, com a Lei do Ensino Técnico Profissional, a sua aprovação, já grandes passos foram dados, carece-nos agora implementar este instrumento de modo a formalização do ensino médio nas artes e cultura. Como disse antes, ao propor relacionar a arte, cultura e investigação, quis questionar mais do que responder como se articula com o tema desta conferência. O primeiro aspecto reside na forma em que pensamento, arte e cultura enquanto ciência. Apesar de relevante, o conhecimento sobre a arte e cultura é hegemónico. Ela oferece múltiplas interpretações. Quando falamos da história da arte, muitas das vezes tomamos a arte de um determinado povo ou continente como arte universal. Ao longo do meu percurso profissional ou da minha carreira profissional, trabalhei com diversos artistas populares e tradicionais moçambicanos e não só. Uns com 8, 80, e eu devo dizer que tive este privilégio e fiz menção ao percurso profissional que outrora mencionei. Sendo que a maior dificuldade reside no acesso à história da música moçambicana, onde esses compositores e até mesmo manifestações artísticas ou instrumentos seriam objeto de investigação. Receio que encontremos alguma referência dos nossos autores, instrumentos investigados numa perspectiva de diversidade ou outros olhares, aquilo que eu costumo chamar de fora para dentro. Por isso, penso que o conhecimento produzido em contexto de PALOP merece a nossa atenção, pois oferece leituras alternativas e com maior apropriação de dentro para fora, a história e etnografia da arte e cultura. O segundo aspecto gira em torno dos saberes de dentro e saberes de fora, isto é, aquele conhecimento que várias comunidades, a da Timbila, do Nhau, refiro-me a estas comunidades específicas, do Mapico, detém e dos investigadores formados em academias. Temos aqui outra problemática por discutir, ali a Sónia deve estar a dizer. A Sónia conheci na minha vida passada e está há algum tempo a tentar fazer um filme sobre Pai Leão, para quem não conhece, um dos grandes músicos moçambicanos da província de Sofala, toca um instrumento em vias de extinção, o único luthier, a palavra universal, mas o único fabricante desse instrumento, e está há séculos a tentar este financiamento. A Valimba é a nossa história, é a nossa cultura, faz parte daquilo que hoje somos, faz parte daquilo que hoje é uma Timbila. Muitas vezes não percebemos a evolução destas matérias. Daí a importância da academia, da investigação e dos investigadores. Terceiro aspecto, a inovação. É um desafio quando se fala de arte e de investigação, pois a criatividade de novos paradigmas, serviços ou produtos permitem criar público de mais educação. Hoje verificamos a inteligência artificial como tem sido parte destes processos de criação cultural e investigação. O seu uso levanta algumas questões de direitos autorais e que tenho a certeza que não vai ser hoje e aqui que vamos discutir esta matéria, mas como disse, fica aqui em jeito de provocação. Eu tenho a certeza que os estudantes aqui presentes vão poder desenvolver, discutir e contribuir para que cheguemos a conclusões. Quarto aspecto, e não menos importante, a arte e cultura têm potencial para gerar rendimentos para os seus praticantes. As receitas das artes e cultura continuam a apresentar grandes desafios para todos os países, acredito eu, da CPLP, segundo a experiência que tenho, e devido à sua informalidade. Não tenho dúvidas
da necessidade de criação de mecanismos específicos para olharmos para a arte de forma geral, como forma de rendimento. Ainda tenho tempo? Eu pensava que ia falar pouco, confesso, pensava. Mas já vou concluir, posso? Em jeito de conclusão, permitam-me então, entre a abordagem científica e as artes, poderá ser transformadora no processo criativo, tendo em conta que a cultura está em volta da identidade de um povo e que deve ser preservada. Aliado ainda persiste a necessidade de formação constante de modo a alimentar e incrementar os saberes artísticos. O processo criativo pressupõe uma evolução constante que pode ser materializada com a investigação científica, resultando em produções que contribuíram para o crescimento cultural. Pressupõe igualmente a construção de processos interculturais de construção de conhecimento. Aqui já não se trata de cada um chamar para si a hegemonia do conhecimento, seja europeu, americano ou africano, mas sim casar os dois, dando corpo àquilo que chamaríamos de identidade. E eu há pouco ouvi no painel anterior do STIC, e eu queria roubar esta palavra que foi usada e daríamos, quiçá, corpo a uma identidade do género STIC, nos termos também usados no painel anterior. Para que tenhamos uma CPLP pujante em termos de arte, cultura e investigação, precisamos de assumir que o conhecimento, no sentido de construção de uma identidade na nossa comunidade da língua portuguesa, é mais cooperação do que competição, onde cada uma das culturas contribui de forma cíclica para fortalecer a outra, cabendo a cada um de nós, cabendo a cada um dos saberes a sua vez de afirmação num mosaico de diversidade. Assim, quer a arte, cultura como investigação, deixa de ter centros e periferias, dando lugar à fronteira da reflexividade, onde os saberes de dentro e saberes de fora contribuem para o desenvolvimento. Em última análise, implica reconhecer que mesmo os processos de produção do conhecimento assente nos saberes ancestrais ou cânones académicos, implica sua culturalização. Só podemos falar do papel das artes e cultura no desenvolvimento se a pudermos culturalizar. A todos vós, muito obrigada por me terem escutado. Muito obrigada, Etelvina, pela lição, por nos ter puxado a mente para ver, pôr a cultura numa placa giratória e permitir ver toda a trajetória da performance ao mercado, passando pela investigação e pelo incentivo exatamente para introduzir cultura no ensino médio, que é a lacuna que nós temos e sentimos. Muito obrigada por essa referência. E para os que estão a ouvir, por favor, registrem perguntas, não é? Eu acho que é instigante, foi instigante, todas as apresentações aqui foram instigantes e muito obrigada. Chamo agora, sim, se faz favor. Bom dia, boa tarde a todas, a todos. Eu estou um pouco preocupado como modestíssimo professor de literatura num painel como este, por tudo que está a trazer de tão bom para a nossa reflexão. Estou a notar que a vela da Dani apaga e acende, não sei se está tudo bem. A vela apaga e acende, não sei se significa alguma coisa que poderia ser um pouco preocupante. Mas, não, pode deixar, não. Vocês não conseguem ouvir. Pronto. Agora melhorando uma pergunta sobre a vela, mas eu vou, antes de tudo, agradecer muito a organização deste evento, jovens investigadores, realmente uma experiência extraordinária, agradeço toda a organização, Cristina,
Máximo, Chiara, que são nomes coletivos e, portanto, agradeço realmente a todos. Eu tinha preparado um comentário ao segundo terceto de um soneto camoniano, recentemente descoberto, mas vou desistir. Não é verdade, não se assustem. E vou tentar, pelo contrário, falar um pouco de um tema que foi tocado, mas queria, desde logo, notar como o tema de hoje um pouco foi deslocado já pela mesa, porque nós tivemos essa ideia do chão que vem da árvore, que foi minha que trouxe, Dani que trouxe o corpo que vem do chão, né? E a Eldevina justamente o saber que vem do chão. E eu acho que isso acaba por ser uma questão que conjuga um comum que podemos pensar. Mais modestamente, e tentando controlar o tempo também pelo texto, o desafio é grande, porque falar em fronteiras, em tempos, fronteiras entre arte, cultura e investigação, em tempos de confins, é muito complicado, porque já em si cria um equívoco. Mas vou um pouco colocar a minha discussão no que hoje Elísio colocou sobre o tema da dependência epistemológica e com o seu oposto, ou seja, a soberania epistemológica. E como podemos pensar nisto, nesse xadrez complexo destas três áreas? É um desafio que se presta, eu creio, a uma leitura tangencial, onde se tocam esses três campos, arte, cultura e investigação, ou uma outra leitura, talvez seja possível, que procure um todo sem partes. Uma possível denominador comum dos três campos é o pensamento e a produção do novo, a inovação e a tradição desses encontros ligada a jovens investigadores e à inovação que se vincula a este momento. Para pensar a inovação, volto sempre às ideias velhas, mas ao meu ver ainda atuais, de um velho economista austríaco do começo do século XX, Joseph Schumpeter, de acordo com o qual, o livro é Teoria do Desenvolvimento Econômico, 1911, muito velho. A inovação não é um processo transcendental, à espera da inspiração ou efeito da musa, mas é algo que tem base fortemente materiais. Eu acho que nós tivemos uma experiência disto hoje nas falas que ouvimos. A definição de Schumpeter de inovação é interessante, é uma polissemia de materiais. Polissemia de elementos. Não é a invenção do nada, não é? De algo de novo, mas o novo surge de novas combinações, de ressignificações de materiais e objetos conhecidos que já desde sempre existiram e existem. O novo decorre da capacidade de encontrar outros significados de palavras e relações cuja direção de sentido muda e se torna outra. Portanto, essa é uma visão um pouco, talvez, materialista da inovação, mas eu acho que dá para perceber, não é? Essa espécie de politeísmo, de polissemia de materiais cuja recombinação produz algo que antes não havia. Havia, mas não havia naquele modo. Se eu tivesse que arranjar um título para estas breves considerações rasteiras, eu chamaria de elogio da releitura, ou elogio da leitura lenta. E combino duas perspectivas, que são os dois pontos que vou desenvolver. Uma, diria, a Eldevina falou já disto, brutalmente contemporânea, que é a cena da inteligência artificial generativa, ou seja, capaz de criar conteúdos novos, que investe cada dia mais o que fazemos. E também, talvez, já o que somos, como artistas, intelectuais ou investigadores. A outra, e é o segundo campo que eu oponho, digamos, nessa dialética, acho que Elísio mostrou essa dialética que existe, em termos que nós usamos, que não se resolve facilmente numa síntese, pelo menos hoje. E outra, pelo contrário, é muito ancorada no passado, como algo que vem de um tempo longínquo
envoado e possui desde o nome um som clássico que diz outras coisas: filologia. Hoje temos práticas essenciais nas ciências humanas, que estão um pouco desfocadas, mas existem desde quase a sua fundação, como ler, ou escrever, ou falar, ou discutir, que sempre mais são postas em discussão. Temos uma aparelhagem vicária que supostamente realiza as práticas para nós. Evoco aqui um dos grandes slogans, um dos grandes lemas com que se vem vindo a afirmar a inteligência artificial nesses tempos. Um dispositivo que assume e faz todos os processos repetitivos e dispensáveis. Há uma oposição, mas depois vamos discutir. Essa aqui, falando de inteligência artificial, há uma voz que vem de fora, é interessante. Aqui eu acho que levanto uma pequena suspeita. Portanto, um dos grandes lemas é que todos os processos repetitivos e dispensáveis da produção do saber ou da representação, para que nós possamos, aqui eu cito um lema comum, ter mais tempo para dedicarmos-nos realmente ao que é efetivamente inovação, a invenção do novo. Assim surge a sua plena incondicionada legitimidade. Ela escreve por nós, lê por nós, assim podemos ter mais tempo para pensar. Mas pensar o quê? No livro de Hannah Arendt, Vita Ativa, Condição Humana, Arendt distingue entre trabalho e obra. O trabalho é algo cíclico que ciclicamente fazemos para a nossa sobrevivência. Fala inglês, não sei se perceberam. O trabalho é algo que ciclicamente fazemos para a nossa sobrevivência animal. A obra, que é própria do Homo Faber, é a obra do trabalho, a obra de arte. Muda e enriquece o mundo e, sobretudo, é ela que eventualmente sobrevive ao seu autor. A confusão entre essas duas esferas, entre trabalho e obra, é aquela que a inteligência artificial alimenta. Subtrai na aparência o trabalho, mas assim subtrai também a obra, levando a confundir numa ambiguidade interesseira as duas coisas. A promessa de ter menos trabalho corresponde, na verdade, a uma perda da obra. É mais uma subtração em nome de uma troca, de um aligeiramento aparente que reduz a nossa autoria, que torna a nossa obra, na verdade, algo de só parcial e não inteiramente nosso. Já no passado, a difusão da internet produziu algo de próximos. Ainda assim, a internet sempre ficou uma ferramenta que podia extrapolar o seu perímetro e tornar-se a apropriação do trabalho de outros, mas onde a sua função instrumental, de qualquer modo, ficava evidente e não controvertível. Aqui, a inteligência artificial, a fronteira entre ferramenta e autoria contraiu-se e quase se apagou. É a mitologia da eficiência do capitalismo contemporâneo, cognitivo, de vigilância, sem especificação de paradigma ou de uma possível métrica, está a tornar a vontade de potência ilimitada a outra face do eu, de um eu abissal e ilimitado, enquanto, na verdade, corresponde ao apagamento de qualquer contorno ontológico que limita a finitude individual, talvez até humana, ultra-humana, justamente onde o homem não cabe. A inteligência artificial representa a fase extrema de uma disciplina necessária ao funcionamento de um sistema e que se configura como um simulacro de liberdade, um aparente máximo acesso aberto, mas que, pelo contrário, representa o rosto brutal de uma sujeição, uma brusca redução do espaço e movimento. Sobretudo, é um surrogado de relação, quando, e quem é professor sabe bem esse aspecto, ensinar e aprender é, sobretudo, uma relação, e é o fundamento, essa relação, da prática, do ensino e da aprendizagem.
Não é um acaso que a inteligência artificial dispense em percursos formais de educação, dispensem, ou seja, não considerem necessários percursos formais de educação, assumindo a exclusividade de todas as formações necessárias, pensando que o catálogo, inclusive o mais amplo de noções, possa suprir qualquer projeto educacional. A taxa maior de tecnologia para a experiência mais ampla de isolamento e solidão. Não só, mas a inteligência artificial, sobretudo quando interrogada num sentido opinativo, reproduz as relações de força assimétrica de um mundo injusto, dividido por classes, por regiões, norte e sul, hierarquias e desníveis. Será essa uma visão apocalíptica? No fundo, a tecnologia, responde-se sempre, é o seu uso. E também a posição aqui expressa parece reproduzir o que se chamou um tempo ludismo, ou seja, quando os primeiros operários queimavam as máquinas a vapor do começo da Revolução Industrial. Mas a velocidade que a inteligência artificial proporciona será útil para gerar relações inovadoras entre arte, cultura e investigação? Ou serão esses três âmbitos ameaçados na sua capacidade de criar originalidade, conhecimento e obra? Aqui surge, e é o terceiro e último ponto desta apresentação, o elogio da releitura, ou seja, de uma leitura pelo menos dupla, uma leitura lenta e pausada. Este tipo de leitura remete para uma prática aparentemente disciplinar, mas que creio que na conjuntura atual projeta, na verdade, de modo mais extenso e relevante. Trata-se da filologia. O papel da filologia, de fato, no essencial, é aquele de uma crítica compósita de um texto que serve, por um lado, para reconstruir a sua história, por uma exegese das fontes, por outro lado, tentar fixar, através de técnicas experimentadas, o sentido efetivo da intenção do autor. A filologia que decorre da tentativa de encontrar nas Sagradas Escrituras a voz de Deus. Conjuga a filologia variadas disciplinas e caracteriza-se como uma metodologia. A fronteira que eu proponho hoje, esta que une os nossos três campos, é uma abordagem filológica num sentido próprio e figurado. São dois, na verdade, os sentidos com que penso esta philological turn, poderíamos dizer. Talvez permita essa proposta manter um controle da autoria e não seu apagamento à mercê de outras autorias e de outros poderes. Um retorno à filologia ou a um trabalho mais reflexivo e pausado sobre o texto, portanto, uma educação reflexiva que não exclui as novas tecnologias, mas as inscreve num espaço metodológico e na qualidade principal do filólogo, que já ouvimos nesse dia de colóquio, que é a ética da restituição, de um sentido perdido que se tenta resgatar e devolver. Eu trago dois exemplos que pulo por uma questão de tempo, já indo para as conclusões. Uma é do pensador que mais aproximou a filologia à política, um pensador italiano que ficou por uma década em cárcere, Antonio Gramsci, que fala justamente de uma filologia vivente como modo de interpretar a sociedade a partir das metodologias filológicas. E um outro é Edward Said, que a partir da lição de Gramsci justamente pensa numa ética filológica para combinar língua, filologia e política. Então, para concluir, o tema inicial, os desafios da inteligência artificial põem na atualização das fronteiras em jogo neste painel. O que talvez valha a pena dizer é que não se deve deixar que a inteligência artificial seja um meio sem fins, mas seja só um meio, e que os fins da arte, da cultura, da investigação sejam predominantemente graças a uma capacidade de exegese, de interpretação das fontes, de responsabilidade da autoria e da recusa de ser objeto de meios incógnitos, permanecendo, pelo contrário,
autores da nossa obra. Autor, etimologicamente, vem do latim, de um verbo que é augere, cujo particípio é auctus, e significa aumentar do nada, fazer crescer, e aqui voltamos ao chão, e o fundar. Como um todo, fazer e agir, ou seja, não assistir ao fazer e agir dos outros, inovar, justamente. Com a inteligência artificial é preciso não esquecer os significados originais das palavras, e a filologia ajuda bastante a manter esse propósito, para lermos e relermos, sempre lentamente, com o justo tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. A vela não acabou, não apagou. Tudo bem. Tá certo. Muito obrigada pela apresentação, pela aula e pela lição que aprendemos e pela... Obrigada. Então, obrigada pela apresentação, que me forçou a pensar na palavra inovação e novo e na minha condição de sujeito entre o que é novo, o que eu vou buscar, entre a inteligência artificial e a filologia, entre o clássico e o absolutamente novo. Obrigada por esta possibilidade, por esta reflexão que nos obriga a fazer. Bom, é verdade que não temos tempo para debate, mas é uma coisa que a academia faz, que é pensar, registar, podemos fazer algumas perguntas, registramos as perguntas, até porque as perguntas não são para ter resposta imediata, mas para nos fazer pensar em melhorar os nossos trabalhos e as nossas reflexões. A conferência não é só esta sala, a conferência também é ao lado da refeição, onde trocamos e nos apertamos as mãos, mas nada nos impede de colocar uma ou duas ou três perguntas e depois continuarmos a conversa lá fora. E é uma forma de nós honrarmos o espaço em que estamos e, se calhar, sublinhar a palavra conferência e convívio académico. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada. Pergunta. Boa tarde, agradeço essa mesa formidável. Então, pela questão temporal, eu queria perguntar e lembrar um verso do Herberto Helder, que é ler de hífen vagar. A poesia como exercício de uma festina lente, que necessariamente obriga a esse tempo, né? O poema resiste, é quase o avesso da inteligência artificial nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, o vagar tem a ver com perambular, com errar, né? Essa síntese nesse poema formidável do Herberto Helder fica dito. Então, a pergunta, Roberto, é para você: em que se difere a leitura de um poema à leitura filológica? Muito boa tarde. Começo saudando a belíssima apresentação do painel. Bom, eu gostava de começar parafraseando o nosso escritor moçambicano, Meia Couto, quando ele diz: e se essas palestras fossem em nossas línguas nacionais? Por que eu trago essa vertente? Eu sou artista também, sou poeta. Sempre que eu declamo as minhas poesias, deixo-as nas redes sociais, porém sinto que não chego a todos os cantos do Moçambique. E depois me vem uma questão. Eu faço uma análise comparativa com a África do Sul. A África do Sul tem 11 línguas nacionais e nós só adotamos o português como nossa língua oficial. Aliás, a África do Sul tem 11 línguas oficiais. O desafio é, por que nós também não transformemos o Xangana, o Makua, em línguas oficiais? Não sei se acontece cá na capital. Lá de onde eu venho, província de Gaza, se uma criança nos cantos da escola fala Xangana,
o docente tem a tendência de dar um carolho. Não podes falar essa língua, tens que falar português. Esse é um grande desafio que nos faz perder a nossa cultura e faz com que a nossa arte não chegue onde nós queremos que chegue. Obrigado. Alô, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Cândida Movalho, eu sou psicóloga e ativista social. Meu Deus, esse painel só faltou José Maquiavelli para chorar aqui. Mas são pessoas que eu admiro bastante e as minhas perguntas vão ser direcionadas e muito pessoais, começando com o nosso pai grande, nosso renomado escritor, Papá Mia Couto. Bem, eu também sou escritora. Tenho uma coluna no Jornal Notícias que sai todas as sextas-feiras, chamada Reflexões da Movalinda, onde eu debruço sobre saúde mental, debruço sobre sociedade, questões que eu vejo. E sou a mais nova colunista do Jornal Notícias, que é o jornal mais popular daqui de Maputo, de Moçambique, diga-se de passagem. E eu me inspiro muito no Mia Couto, a minha coluna é semanal, e então cada semana eu tenho um tema diferente. E Mia Couto escreve como ogro. Ele todo ano lança um livro novo. Eu quero saber qual é o segredo, qual é a tua fonte de inspiração. Escreve na casa de banho, faz audiolivro, grava. Por favor, me explica um pouco, porque Mia Couto é biólogo. Ele é ativo, ele exerce a biologia. E, meu Deus, como ele consegue ter tempo para escrever a cada ano, estar a lançar trilogias e trilogias? Eu não consigo acompanhar os lançamentos de Mia Couto. Há livros que ele lançou ano passado que eu ainda não li, não tem como, porque esse ano também virá outro. Então, por favor, diga o segredo, eu quero saber. E ele é pai, ele tem esposa. De me contar qual é o segredo. Obrigada. Para a mamãe Delvina Materula, eu no meu exercício de psicóloga, eu trabalho numa escola privada e eu faço muito processo de orientação vocacional e profissional. E tenho muitos alunos que eles têm, inclusive os testes psicotécnicos revelam ter muita queda para as artes. Porém, um grande empecilho desses alunos, coitados, são os seus pais encarregados de educação, que diabolizam a arte, dizem não, na minha casa não quero um músico, você tem que fazer engenharia, tem que fazer direito, tem que fazer medicina, e são talentos que são a ser amortecidos, são jovens muito talentosos, produzem, cantam, mas são ofuscados pela própria família. E quando esteve a dizer há pouco que está na escola desde os 7 anos, 5 anos de idade, e até cursou licenciatura em música, gostaria de saber, a tua família é de onde? É moçambicana mesmo? Te estimularam a fazer música mesmo? E que conselho dá a talvez alguns pais encarregados de educação, que são alguns jovens, para que possam migrar? E parabéns pelo projeto Chiquice, tenho sobrinhos e conhecidos que estão lá e nós conseguimos ver a evolução. É uma plataforma muito boa e no sábado estarei a acompanhar no espetáculo do nosso saudoso Nelson Tivani, espero que vai ser uma coisa bonita. E para os nossos convidados, obrigada pela oração, amei estar descalça. Estou de tirar foto consigo mais logo e beijo, beijo. Só mais uma pergunta. Se houver, só mais uma. Boa tarde. Então, eu sou Milton Gentil, sou psicólogo, psicanalista e também sou artista. Sou poeta, escritor e publico no jornal, assim como a Cândida Movalho. Então, eu tenho uma pequena reflexão para fazer. Daqui a pouco estaremos em maio e em maio teremos o Dia de África. E sempre no Dia de África o meu primo procura vestir roupas africanas para ir à escola, porque é Dia de África, faz sentido. E eu me pergunto, se ele é africano e tem que se vestir de africano para o Dia de África, nós os africanos nos vestimos do que mesmo? E alguém deve estar a pensar, putz, Milton, estás a falar de nós e você. A questão é que onde eu compro roupa, que é na Baixa da cidade, não tem uma loja que vende roupa africana. Tem lojas que vendem roupa da Gucci, da Louis Vuitton, da sei lá o quê. Tem roupas até da Turquia, da Itália, mas nenhuma loja que venda roupa essencialmente africana. E até mesmo alguns estilistas moçambicanos, as roupas que produzem são mais eurocêntricas do que moçambicanas. Essa é a pequena reflexão e queria sublinhar a pergunta da minha colega Movalho, que eu tinha a mesma questão, sobre a questão da pouca promoção de cursos ligados à cultura.
não sabemos quais são os cursos ligados à cultura, são um pouco divulgados, e quando as crianças vão transitar da 10ª classe para a 12ª classe, onde tem que fazer escolha de secção, lá sempre tem os mesmos cursos ligados a contabilidade, medicina ou qualquer coisa ligada a letras. Dificilmente temos algo ligado à cultura, a piano, à música, a artes, por aí em diante. Eu só me interessei, eu fiz um curso de artes depois da minha primeira licenciatura. Então, acho que é um grande problema a falta de promoção dos cursos de artes em Moçambique. Muito obrigada. As perguntas estão registradas. Eu deixo ao critério do júri. Quer responder aqui? Quer responder no corredor? Eu queria responder a pergunta, mas eu acho que há uma questão mais complexa aqui que roda, é se Miyakoto escreve com sapatos ou sem sapatos. Isso é para fazer uma síntese global das intervenções. Não, mas eu acho que também posso desistir essa questão é uma questão técnica muito boa, essa da poesia e da leitura filológica. Claro que na poesia, justamente pelo seu potencial semântico plural, o problema é a fixação do texto, evidentemente, e a própria poesia produz o seu texto, por isso que os humanistas quinhentistas conseguiram reconstruir os cancioneiros galegos portugueses. E depois a interpretação, evidentemente, vai além, mas a filologia, nesse caso, seria a premissa da leitura lenta. Obrigado. Eu acho que este painel merece uma salva de palmas. Sim. Desculpa, não tinha percebido. Desculpa, não tinha percebido. Eu vou ser breve, mas só fazendo uma parte sobre, eu não sei o seu nome. Milton. O Milton acabou de... Milton Gentili acabou de fazer uma fala que para mim é muito importante, quando ele fala sobre o vestir. Porque o vestir é muito além disso aqui. O vestir é o que vem para cá, é o que vem para cá, é o que vem para cá, o que vem para cá. Isso nos fortalece. Então, quando o Milton fala que no entorno dele tem roupas de marcas que não nos representam, mudanças simples fazem uma diferença muito grande. As roupas que eu visto, quando eu preciso fotografar e eu recebo apoio de alguma marca grande, eu uso. Mas eu me orgulho mais quando eu posso vestir uma roupa feita por uma estilista preta. E quando alguém me pergunta de quem é, eu falo de quem é a roupa. Eu fortaleço a ela e a mim. No meu 2º grau, eu não tinha dinheiro para comer em restaurantes. Eu levava marmita. A marmita era feita um alimento que eu fazia com a minha mãe. Hoje, o meu filho na escola, as crianças têm comida. Nem sempre comida é alimento. Então, a gente precisa ter coerência entre falar, pensar e agir. Vem no que a gente veste, no que a gente escuta, em como a gente se acolhe. Gratidão. Obrigada. Foram colocadas 2 questões. Eu vou tentar ser muito direta e prática. Primeiro, a nossa jornalista aqui. Sou moçambicana. Meu pai é de Inhambane, de Mucucune. Mucucune, ao pé entre Inhambane, cidade e Praia do Tofo. É uma pequena comunidade que está lá. E a minha mãe é de Tete, embora todos aqui. Agora, não foi fácil. Não foi fácil. Eu confesso que eu fui para a música simplesmente para não ficar em casa sem fazer nada. Não foi porque queriam que eu fosse profissional das artes. O bicho pegou em mim e aí já foi complicado. Meu pai sempre, como todos os pais, quis que eu fosse, na altura era médica ou advogado. Eu tinha estas 2 opções, mas felizmente tive muito apoio da minha mãe e continuei a seguir os meus estudos, tendo-me destacado muito cedo nesta área, formei-me. Eu compreendo muitos pais que têm este posicionamento. Há um trabalho que tem que ser muito bem feito a nível de sociedade, e quando eu comecei por me apresentar,
foi porque acho que também sou exemplo de que é possível ser quem sou, fazer o que faço e viver da arte, viver, no caso, da música e ter chegado onde eu cheguei a nível profissional. A segunda questão que foi colocada com relação à falta de promoção e informação sobre os cursos. Na minha fala eu fiz menção que, infelizmente, nós não temos acreditação do ensino técnico profissional, ou seja, existem instituições de cultura no nosso país, é o ISARC, o Instituto Superior de Artes e Cultura, nós temos a Universidade Pedagógica, que também tem formação na área cultural, e temos a Escola de Comunicação e Artes. É verdade, sim, mas o que eu mencionei é que nós temos uma grande gap. Por exemplo, quem quer estudar música a nível superior tem que começar a nível superior, não tem um diploma de música do ensino médio. Por exemplo, pensemos na dança. A dança é uma arte que requer treinamento desde os 7 anos de idade, ou ainda menos, porque é formação do corpo, do músculo. Então eu não posso começar um curso superior com 18, 20 anos, 19 anos, quando eu não tenho formação anterior a isto. O que nós precisamos fazer, porque existem estas formações de forma informal, é formalizar para que nós não estejamos nesta pequena ilha e que um aluno que termine a sua formação no ensino técnico profissional, por exemplo, em Maputo, possa conseguir, em pé de igualdade, entrar em qualquer instituição de formação dentro ou fora do país. Então, eu penso que existe a formação, e aqui a nossa jornalista mencionou, inclusive a instituição, por mim fundada, onde ensinamos, mas, infelizmente, não podemos ainda dar um diploma, porque este diploma ainda não existe, não está acreditado, mas eu posso deixar também claro, com algum conhecimento da causa, que na área da música eu sei que está-se a trabalhar muito neste aspecto, mas as coisas têm que começar de baixo para cima e não de cima para baixo. E foi aquilo que eu tentei defender. Muito obrigada. Obrigada. Bom, não sei se Mia Couto quererá dizer se escreve descalço ou não. Bom, a resposta já está na pergunta, é um segredo. Mas eu quero aproveitar para dizer uma coisa que eu acho que tenho que dizer aqui. Quero saudar a presença do Elísio Macamo. O Elísio Macamo eu sei que estou se calhar ignorando outras presenças igualmente importantes aqui, mas ele é um professor para mim. E ensina-nos a repensar Moçambique de uma maneira que talvez seja uma provocação absolutamente essencial e urgente nos dias que estamos a passar. Obrigado, Elísio, por tudo. Agora sim, podemos dar uma salva de palmas a este painel e depois vamos ao almoço.